Gabriel? Todos estão me ouvindo? Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme tanto participar desse grupo quanto participar dessa palestra como moderador junto com a Márcia. Sou muito honrado de participar desse encontro, principalmente pela palestra ser ministrada pelo professor Dr. Racir, que, além de professor, participou efetivamente das minhas pesquisas, me auxiliando. Então, é uma honra muito grande participar dessa palestra. Inicialmente, acho necessário a gente fazer a leitura da biodata dos participantes, que é a professora Cir, o Gabriel e a Lívia. Vou iniciar com o professor Acir. O professor Acir é pós-doutorando pela PUC São Paulo em retórica judicial, doutor em língua portuguesa com ênfase em retórica judicial, mestre em linguística com ênfase em análise do discurso jurídico, especialista em psicanálise contemporânea pela Unifran e processo civil pela Facom. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e professor da Escola Superior da Advocacia em Franca. Mediador e conciliador, articulista do jornal Diário Verdade, integrante do grupo PARE e do grupo ERA, autor dos livros Discurso Jurídico, Mulher e Ideologia, Uma Análise da Lei Maria da Penha e União Afetiva, Análise Retórica e Jurídica. É coordenador do projeto de Retórica Jurídica Ibero-Americana, advogado, vice-presidente da OAB Franca, coordenador da Escola Superior de Advocacia, do ESA, e procurador jurídico da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Gabriel Campos Frade Machado é graduando em Direito pela Universidade de Franca, integrante do grupo PARE, que é certificado pelo CNPq, com sede na Unifran. Estagiário da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Franca. Lívia Furlan Tellini, bacharelanda em Direito pela Universidade de Franca, estagiária inscrita na OAB no Escritório de Advocacia Acir Matos Gomes, Advogados e Associados. Atuou como monitora nas matérias de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil 1 e 2 na Universidade de Franca. Participou como coautora do livro Diálogos Jurídicos, com o tema A Gratuidade Processual como Instrumento de Acesso à Justiça, de Inclusão Social e de Igualdade, publicado no ano de 2019. É membro também do Grupo PAD. Bom, apresentado os palestrantes, passo então a palavra ao professor Acir e ao Gabriel e à Lívia, que farão uso da palavra para palestrar nessa tarde para a gente. Boa tarde a todos. Muita felicidade em estar aqui com vocês nessa tarde. Nós estamos aqui no escritório, eu, Gabriel e a Lívia. Quero agradecer ao Grupo PARE por mais essa iniciativa de lançamento desse livro, mas é muito interessante a perspectiva de poder iniciar, além do lançamento do livro, permitir que cada um dos autores também pudesse falar sobre a sua pesquisa, sobre a sua trajetória, de como chegou até o capítulo final, como foi escrever esse capítulo, e mais do que isso, e poder experimentar esse momento para estudar e aprofundar sobre as trajetórias da paixão, né, ou das paixões. É muito interessante, quem é do Grupo PARE sabe o quanto nós lutamos e vamos continuar lutando para que a Figueiredo, agora 2020, né, alcance o mundo com esse livro aí, que agora também escrito por vários autores. Eu tenho a grata satisfação de falar que eu escrevi esse capítulo, esse artigo, juntamente com alunos da Universidade de Franca, do curso de Direito,
sobre existe ou não fatos de uma sentença judicial. Será que é admissível pensar na hipótese de um juiz apaixonado ou de um juiz patético? Já pensaram nisso, né? No patético no sentido retórico, mesmo não no sentido figurado de patético de bobo, mas um juiz que também é movido pelas paixões. Nós dividimos aqui a nossa fala até para contemporizar a escrita do Gabriel e da Lívia. Então, o Gabriel vai apresentar, vai falar algumas coisas, eu depois retomo para falar da sentença, a Lívia fala de como é a sentença, e depois nas análises nós vamos fazer mais ou menos juntos. Como tem as etapas das paixões, eu vou falar uma etapa, o Gabriel outra, e de forma que nós vamos conseguir falar sobre o nosso trabalho. Vou passar a palavra para o Gabriel para falarem também. Boa tarde a todos, integrantes, boa tarde, professores, boa tarde, queridos moderadores, boa tarde a nossa querida líder do Grupo PARE, doutora Maria Flávia Figueiredo, e todos os demais que estão presentes. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Lívia e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder fazer essa palestra juntamente com os meus colegas. Queria agradecer também ao Grupo PARE, a todos os participantes. Isso. Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início à nossa palestra. Então, aqui nós intitulamos o título O Mover das Paixões na Sentença Judicial. Aqui, nós analisamos o discurso jurídico de uma sentença judicial. Nela, a gente pode perceber vários momentos que o juiz, assim, saiu da razão e foi para a paixão, mas de uma forma que ele, através da fundamentação, mudou o seu convencimento. E aqui a gente começa agradecendo ao Grupo PARE, aos demais membros, a doutora Maria Flávia, os moderadores presentes. Pode passar, por favor. E para iniciar a nossa temática aqui, a gente trouxe uma questão para reflexão. Diante da racionalidade do juiz, que deve proferir uma sentença imparcial e fundamentada na lei e nas provas produzidas, é possível afirmar a existência de fatos? Aqui, nessa questão introdutória, podemos, assim dizer, que o juiz fez todo o processo da trajetória das paixões formalizado pela professora doutora Maria Flávia. Então, introdutoriamente, aqui, vamos apresentar no nosso artigo, Mover das Paixões da Sentença Judicial, esse momento que vai ser passado toda a trajetória das paixões. Passou. O presente trabalho visa apresentar as paixões e sua trajetória no discurso judicial. Aí, o discurso judicial nosso foi estritamente nessa sentença que o processo estão aí para todos verem. E diversas conversas, nós três aqui, a gente fez uma preponderância pela paixão da cólera. Embora haja reflexos de outras paixões, mas não passa por todos os processos que a professora Maria Flávia designou. E aqui a trajetória das paixões formalizada pela professora, que começa na disponibilidade,
depois passa na identificação, despertar da paixão, depois a mudança de julgamento e, enfim, a ação. E agora, para a questão de textualidade, a Lívia vai dar continuidade. Então, cólera. Vou falar aqui a definição da cólera. Cólera é ira. É um impulso de vingança causado por injustificada negligência em relação ao outro ou aos que são seus queridos. Essa paixão reequilibra a diferença causada pela insolência, pelo despeito e pelo desprezo. Consiste na tentação de causar desgosto ao outro, tange, portanto, ao pessoal, a questões particulares entre sujeitos. Essa, então, foi a definição, né, da Maria Flávia Figueiredo, de 2020. Então, eu vou falar um pouquinho da sentença e do seu conceito amplo. Bem, como a gente pegou uma sentença criminal, a gente usou o Código de Processo Penal para a gente estar podendo explicar o que precisa ter na sentença. E se vocês observarem no artigo 381 do Código de Processo Penal, a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados, o dispositivo e a data e a assinatura do juiz. Então, de acordo com esse artigo, a sentença deve conter esses requisitos, certo? Então, a gente vai falar também sobre a sentença com o juiz. Vocês devem saber, né, que quem dá a sentença é o juiz, certo? E ele deve ser imparcial, ou seja, ele deve decidir de acordo com o mundo jurídico, certo? Ele deve saber o fundamento legal e colocar ele na hora de fazer a decisão dele, certo? Deixa eu passar aqui. Certo, então eu vou falar dos aspectos que formam a sentença. A primeira parte, então, da sentença é o relatório. No relatório, o juiz ele faz um resumo, ele faz uma memória do processo todo, né, que passou em trâmite. Nesse caso, ele vai ter as indicações da parte, igualzinho tá lá no artigo 381 que a gente viu o processo penal, certo? Além de expor os fatos, todos assim, que aconteceu mesmo durante o processo. Agora, continuando, na segunda parte da sentença, a gente tem a fundamentação. A fundamentação, o magistrado, ele indica os motivos de fato e de direito para fundamentar a sua decisão, certo? Ou seja, nesse caso, ele vai ter que se utilizar da sua experiência, tanto da lei em si, certo? Que são os fundamentos. Na terceira parte da sentença, a gente tem o dispositivo, que é quando ele tem a decisão dele, certo? Também é utilizada a dosimetria da pena. Nessa parte, o juiz ele pode dar como totalmente procedente a ação, como improcedente ou como parcialmente procedente, certo? E eu vou falar um pouquinho o que é essa dosimetria da pena que a gente tem aí na terceira parte da nossa sentença. A dosimetria da pena ela é constituída de 3 fases. A primeira fase ela é levada em consideração as circunstâncias judiciais, os motivos em que levaram o agente a cometer aquele delito, a personalidade dele, os antecedentes dele, certo? Na segunda fase da dosimetria da pena, é levada em consideração as agravantes e atenuantes, ou seja, é quando a pena ela poderá ser mais branda ou quando ela poderá ser mais grave, certo? É aí que ele vê. E na terceira fase da dosimetria da pena são as causas de aumento e diminuição da pena, ou seja, os artigos que contêm fração, tudo isso dá entrada aí nessa terceira fase da dosimetria da pena, certo? E agora, como a gente já sabe, né, o que é uma sentença, como que funciona, eu vou dar a palavra para o Assir, que ele vai falar sobre a nossa sentença, certo? A sentença que a gente escolheu, o processo que a gente escolheu, e ele vai contar um pouquinho para vocês
como que foi, né, que aconteceu, como que o juiz chegou à decisão, certo? Pessoal, depois que vocês viram aí a Lívia e o Gabriel falando, principalmente quando você olha aquele artigo 381, né, a gente tem a certeza quase que absoluta que não tem espaço nenhum para patos numa sentença judicial. Né? Olha lá, vou voltar aqui alguns slides para a gente poder ver se ele... Tá aqui. Olha que interessante. Isso aqui, 381. Olha lá, o juiz, vamos ver se acompanham comigo para a gente ver se a sentença não é puramente, se a gente olhar o código logos, raciocínio de subsunção. Pego o que está no artigo 381, leio, olho para os fatos, olho para o que aconteceu e aplico a pena. Eu preciso verificar quem são os nomes nas partes. Quando possível, identificação. Então, SIC, RG brasileiro, casados, tem filho ou não. Exposição sucinta do que a acusação e defesa falou. No processo penal, quem acusa via de regra é o Ministério Público e quem é o réu é quem está se defendendo. O fato de ser réu não significa que ele já é culpado, e sim porque existe uma ação contra ele. Mas no sentido comum, a palavra réu já significa, né, você está sendo processado, você já é culpado. Né? Depois, indicação dos motivos de fato e do direito em que se fundamentar a decisão. Ou seja, o juiz vai ver o que as provas produzidas pelo autor, produzida pelo réu, vai ver o que o promotor declarou na denúncia, qual a imputação criminosa, e o juiz analisa e julga. E aí, para deixar ainda ela bem, mostrar que ela é bem logos, é só a gente pegar e olhar e falar o seguinte: o juiz ainda precisa pegar o que está no artigo de lei e a decisão que ele vai ter tem que ser fundamentada no Código Penal e Processo Penal. O dispositivo é a parte final, onde o juiz julga procedente ou improcedente, como a Lívia falou, e tem a assinatura do juiz. Esse caso nos foi interessante, porque olha que interessante, no Brasil, a gente separa os crimes dolosos contra a vida. Todas as vezes o crime doloso, a gente fala quando o réu teve a intenção de matar, doloso. Então, você tem o homicídio, o aborto, o infanticídio. Então, esses crimes, eles são julgados pelo tribunal do júri. Esse caso que nós estamos analisando, ele inicialmente era uma tentativa de homicídio. Eu vou contar o fato aqui de como aconteceu e a gente caminha aqui depois. Tinha um motoqueiro, mandou arrumar a sua moto num borracheiro. Segundo a versão do motoqueiro, que é o réu, ele pegou a moto, pagou pelo serviço, e no que ele estava saindo, a moto, a roda saiu ali, parece que o borracheiro não teria apertado devidamente as rodas, os parafusos, ele caiu, ficou assustado, quase que um carro passou por cima dele. Ele recuperou, foi falar na borracharia: olha, eu quase caí aqui, eu cheguei a cair, quase que eu fui atropelado, você precisa arrumar, estragou minha moto. Segundo o réu, né, o borracheiro distratou ele, falou que não tinha nada a ver com isso, nem nada. Ele, muito nervoso, foi até a casa dele, pegou um revólver, voltou, e olha só que interessante, ele dispara, ele efetua 2 disparos de arma de fogo, e esse disparo pega nas costas do borracheiro. Inicialmente, a polícia entendeu que isso era uma tentativa de homicídio, né? O réu, então, foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, ele fez a defesa. No decorrer do processo, o juiz entendeu que ele não deveria ir para júri, porque ficou na visão do juiz do tribunal do júri que seria um caso diverso da tentativa de homicídio, talvez uma lesão corporal, uma outra situação. Então, o processo sai do tribunal do júri e vai para um juiz criminal. O que aconteceu? O juiz criminal da segunda vara, né, recebe a denúncia do promotor,
por lesão corporal e disparo de arma de fogo. Então, essa sentença que é analisada é essa outra condenatória, não a do júri da primeira fase, mas a sentença em que o juiz condena o réu por lesão corporal e por disparo de arma de fogo. Essas fotos não são do processo, é só ilustrativa, tá? Só para mostrar que teve aí arma de fogo e borracheiro. Então, feito isso, queria argumentar e trabalhar aqui conosco nessa tarde a possibilidade de a gente imaginar que um juiz pode estar colérico no momento de julgar. E eu fiquei perguntando, e nós discutimos aqui, né? Será que eu gostaria de ter um juiz julgando um processo meu movido por uma paixão? Essa é a imagem que nós temos de um juiz? Como é que a gente pensa? E como eles são estudantes de direito, eu questionei justamente isso. Como que vocês veem um juiz? Vocês acham que um juiz pode ser movido por paixão? Será que dá para... Você gostaria de ser julgado por um juiz que olhasse para você e tivesse com raiva, com cólera, com ira, com alguma coisa? Mas poderia ser um juiz que tivesse uma benevolência, uma calma e tudo mais. O fato é que a gente não tem isso tão explícito, e aí nós vamos, então, encontrar essas marcas patéticas por força das expressões de como nós entendemos aqui, de forma que nós estamos apresentando no nosso artigo, é como nós também, como patos, como auditório, ao ler a sentença, fomos impactados, tá? Então, olha, não pode admitir que num processo judicial o juiz julgue com vingança, mas pela definição dessa paixão, é possível afirmar que o juiz, por meio da sentença, sente o desprezo do réu para com a vítima e busca reequilibrar essa diferença. Então, nós já começamos a falar o seguinte, olha, nessa sentença aqui, o juiz, da forma como ele julgou, ele provavelmente percebeu o desprezo que o réu teve contra o borracheiro e por isso a sentença condenatória como foi, é na verdade uma forma de reequilibrar. Então nós pegamos, olha lá, então o crime foi desclassificar a tentativa para homicídio, o réu alegou legítima defesa, né, para tentar trazer aprovação aí ou despertar uma conduta, uma paixão da piedade ou da benevolência, contudo ele não obteve êxito. Da mesma forma, o réu alegou que esse disparo da arma de fogo já era a própria corporal. Dentro do direito nós temos esse princípio que chama da subsidiariedade. Se a lesão corporal foi pela arma de fogo, não poderia ser punido por dois crimes, pela lesão corporal e por disparo de arma de fogo. Porque imagina se fosse com uma facada ou com um pau, ele só responderia pela lesão corporal. Então, existe esse princípio no direito, mas o juiz não aceitou. Tá? Então, aí nós já falamos, passou no primeiro julgamento, no rito do júri, nós aí entendemos que poderia ter uma paixão da calma, né? Porque nessa paixão da calma, o magistrado, ao desclassificar o crime, ele buscou apaziguar um tormento estrondoso e recriou uma simetria dos sujeitos. Parece que naquele primeiro momento, o juiz do júri, ao analisar os fatos, ele falou assim, olha, deixa eu apaziguar, porque não é muito ser processado para júri para quem não ficou demonstrado que tinha a intenção de matar alguém. Já no segundo julgamento, aí não, aí nós percebemos que a paixão da cólera imperou. Disponibilidade. Então, nós pensamos aqui que o juiz é auditório das partes, e em razão da formação dele, da prática, dos anos de estudo, da atividade, ele já tem um conjunto de hábitos, e o próprio trâmite do processo já é um reservatório que canaliza, que organiza as suas emoções. Então, nós já começamos a entender que o juiz, por mais que ele esteja pautado numa racionalidade, ele não consegue afastar desse reservatório que as emoções que compõem todo o ser humano. E
na parte do princípio, né, o juiz parte do princípio, então, que o julgamento deve ser imparcial, porque isso é obrigação do juiz. Na dúvida, todo juiz criminal deve absolver o réu. Isso é um tratamento constitucional. Então, se ele parte do princípio que o seu julgamento deve ser imparcial, que ele deve dar um tratamento igual para as partes, mas nós entendemos que ao julgar, necessariamente, ele precisa fazer uma dialética, um confronto entre autor e réu, acusação e defesa, e nessa dialética, em razão dos discursos, a razão e a emoção serem despertadas e reveladas na sentença. Então, não dá para um juiz, como ser humano, por mais que há um apagamento na sentença de forma tão expressa das paixões, é impossível afirmar que um juiz, ao julgar, ele não julga também com a paixão. Acreditamos que todos os seres humanos, então, por ter esse reservatório das paixões, portanto, o juiz, por ser também humano, já tem essa disponibilidade previamente estabelecida e que as paixões que estão ali nesse reservatório são pensadas em razão dos discursos que são apresentados. Então, olha que interessante. Além dos fatos que o juiz se depara, ele também se depara com as provas, com as testemunhas, mas também com as manifestações da parte, no caso, promotor de justiça e da parte réu. Então, veja o quanto que o juiz ele é afetado, né, pelos discursos da acusação, pelo discurso da defesa, pelo discurso do réu, pelo discurso das testemunhas. Então, para um juiz, e como nós sabemos que o discurso, ele realmente, né, por mais que ele tenha um conteúdo racional, é impossível apagar os efeitos de sentidos e os efeitos patéticos que todos nós sentimos ao ler qualquer texto, né? Então, eu vou passar para o Gabriel, a Lívia, para falar da identificação. Voltando então, continuando a nossa trajetória, né? A gente vai falar agora sobre a identificação. Vamos ler junto então. Ao analisar o conjunto probatório, o juiz ele cria imagens mentais que informam sobre as partes e como elas agem sobre esse conjunto de provas. Vamos pensar assim, ó. O juiz, quando ele recebe um processo, ele não pode deixar de julgar, certo? Ele tem que julgar, certo? Então, de acordo com as provas que a acusação alega ou que a defesa alega, ele cria em sua cabeça, em sua mente, imagens mentais, certo? Que podem também ter uma percepção da memória que ele já teve, ou que ele acha algo ruim, algo repugnante, algo bom, algo que simplesmente não tem nenhum problema. Isso aí pode, né, ajudar, ele se identifica com a situação para ele poder julgar a sentença em si, certo? Outra parte da nossa trajetória agora, a gente está indo para a mudança de julgamento. O que acontece, ó? Por impositivo legal, nos processos penais, o juiz tem que, na dúvida, julgar favorável ao réu. Ou seja, o doutor Assir já tinha falado sobre isso, né? E esse princípio, né, que rege é o princípio indúbio pro réu. Ele, assim, quando tiver alguma dúvida no processo, alguma coisa assim, que não deixa claro e evidente que realmente o réu o que levou ele a praticar, ou se ele realmente levou a praticar, no caso a autoria e a materialidade, nesse caso, se tiver dúvida, o juiz ele deve, né, na teoria, julgar favorável ao réu, certo? Ou seja, desse modo a gente entende que para um juiz ético e técnico, ao receber uma ação penal, somente pode condenar se ao final de todo o processo ficar evidentemente provada a culpa ou dolo. Certo? Então, ele não pode, no caso, para ele, sendo ele, né, o juiz ético e técnico, ele só pode julgar quando realmente provada, né, sendo a culpa ou o dolo, certo? E a gente passa para esse novo slide aí.
diante da desclassificação anterior das provas produzidas, há uma mudança de julgamento. O que acontece nesse caso aí, ó? Antes, ele estava sendo processado por um crime, e aí houve pelo tribunal do júri uma desclassificação da pena, certo? Ou seja, ele mudou de um crime e foi para outro crime, certo? Nesse caso, teve essa mudança de julgamento. Porém, olha esse segundo parágrafo. Diante desse quadro, existem dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes de lesão corporal leve e de disparo de arma de fogo. Então, ele passou de um crime de tentativa de homicídio simples para um crime de lesão corporal leve e de disparo de arma de fogo, certo? Então, essa é a mudança de julgamento, certo? É essa desclassificação. Certo? Aí nós retiramos, né, do nosso capítulo uma frase que o juiz fala na sentença. Ó, e as alegações da defesa não merecem prosperar, assim e no ponto. Ao contrário, o conjunto probatório é consistente em imputar ao réu a prática dos delitos em questão contra a vítima narrados na denúncia, certo? Então, nesse caso aí, a gente vai ver, então, essa mudança de julgamento. Tipo, exemplo, ele realmente mostra que as alegações da defesa não servem para nada, ele não acredita mais no que a defesa quer, ele não quer mais acreditar que o réu não queria realmente matá-lo, que o réu, das alegações em geral, no caso do réu, certo? Que no caso é a defesa. Certo? Então, olha aqui. O juiz se mostra disponível às teses apresentadas pela acusação e defesa. Busca entender as diferenças sobre a questão criminal apresentada e, como afirma Maier, realiza... Meia. Peraí, mudou. Mudou. Alguém mudou? Não é. Não é aqui. Peraí. Onde estava? E como afirma Meyer, realiza a negociação da diferença entre os indivíduos sobre uma questão, certo? Então, nesse caso, como que o juiz tem essa mudança de julgamento dele? Ele se mostra disponível tanto para as teses apresentadas da defesa, quanto pelas teses apresentadas pela acusação, certo? Nesse caso, para afastar o discurso da defesa e evidenciar a mudança de julgamento do auditório, analisa de forma racional as provas produzidas, mas não consegue afastar a força do patos revelada pela confiança de condenar o réu, certo? Então, nesse caso, ele afasta o discurso da defesa, que é como eu já tinha falado aqui, ele não aceita, ele não acredita mais, né, no discurso proferido pela defesa e faz essa mudança de julgamento. Certo. A paixão da indignação também é despertada no momento em que o juiz afirma que o réu porta uma arma e munições, efetua disparos e põe em risco a coletividade e as pessoas que transitavam perto da borracharia. Ou seja, ele pode ter sentido ali uma indignação, uma repulsa, sendo assim, que só ele tá ali portando uma arma de fogo, certo? Ele querendo ou não, ele já colocou em risco as pessoas, ou seja, ele colocou em risco a coletividade. Para ele, isso é algo muito severo, é algo muito triste, talvez, certo? Logo, ao se referir ao perigo em que é exposta a coletividade e o trânsito de pessoas, o juiz compreende a dor ao avistar o sofrimento de alguém ou de si mesmo sem o ter merecido. Ele poderia muito bem, o juiz, pensar assim: e se perto dessa borracharia tivesse a minha família, a minha esposa ou alguém que eu conheça? Então, por isso também a gente detectou nessa paixão da indignação, porque isso ajudou a ele ter a mudança de julgamento,
certo? E a gente vai falar agora sobre uma das falas do juiz, que a gente também colocou no nosso capítulo. Não há em que se falar em insuficiência probatória. O réu, na política e em juízo, confirmou a prática delitiva, narrando de forma coerente com a denúncia as circunstâncias do crime. Qualificou a sua confissão, contudo com a alegação de legítima defesa, e nada comprovada, de modo que, no ponto, sua narrativa não prospera. Ora, nada típica de legítima defesa a conduta daquele que vai na direção da vítima portando arma de fogo. Sobretudo, após acidente automobilístico, cuja responsabilidade a ela atribui em ambiente hostil. Além disso, no mais, a confissão do réu foi corroborada pelas demais provas orais produzidas em juízo. Nesse sentido, houve nítida exposição da coletividade a perigo, pois as condutas de portar armas e munições, ainda que por curto período de tempo, bem como efetuar disparos com ela, mostram-se totalmente capazes de expor a risco a segurança da coletividade. Ademais, além de portar a arma em questão por algumas horas em via pública, ainda efetuou os disparos em uma borracharia, portanto, com trânsito de pessoas. Então, o que o juiz ele quis mostrar nessa fala? Ele quis falar que não tem insuficiência probatória, certo? O réu, nesse caso, ele realmente confirmou a prática, ou seja, e também ele não só levou em questão os disparos na borracharia em si, certo? Ele levou em consideração de apenas o réu portar arma de fogo, sair de um lugar e ir até a borracharia portando essa arma de fogo. Ele pensou, então, no perigo que poderia causar a coletividade, às outras pessoas. Então, por isso que ele teve também, foi uma das maneiras, né, uma das características da mudança de julgamento dele, certo? Continuando aí a nossa trajetória, eu vou passar a palavra para o Gabriel e ele vai falar um pouquinho sobre a ação. Passado toda essa trajetória das paixões, chegamos no momento da ação, que é o juiz faz a sua tomada de decisão. O juiz, como auditório, vê-se na posição de fazer escolhas como julgar improcedente, total ou parcialmente procedente a ação, absolver ou condenar em penas mais brandas ou mais severas. Então, o juiz também tem um princípio no Código de Processo Penal, que é o livre convencimento. Através das provas e as leis, o juiz pode, por livre convencimento, como se diz, ele decide se vai acolher a tese da defesa, a tese do réu proposto pela defesa, se ele vai absolver, se ele vai condenar. Então, ele próprio faz a sentença. Contudo, ao julgar procedente a ação e condenar o réu da forma como condena, percorre não só o trajeto passional, mas também o processual, que é também racional e revelador da virtude. Esse excerto aqui também nós tiramos do nosso capítulo, que é uma parte de Aristóteles. Para Aristóteles, a escolha de fato é acompanhada de razão e de pensamento. Portanto, o juiz, ao percorrer todo o trâmite processual, ao sentir as emoções expressadas pelas partes, precisa ser técnico e fundamentar a sua escolha, a sentença. Dessa forma, entendemos que o magistrado vê a conduta do réu como ruim e desprezível, e ao sentir a paixão da cólera, decide pela condenação do réu por ter sido persuadido pelo discurso da acusação. Nós aqui também pensamos nesse processo que às vezes o juiz podia ter ódio, porém o ódio é mais coletivo e a cólera já é mais individual, ou seja, é o caso concreto. Então, ele, através dessas provas, ele decidiu fazer esse julgamento, fazer a procedência da ação.
Na sentença, o juiz utiliza o termo reitero como forma de mostrar a paixão da cólera em relação à conduta praticada pelo réu. A frase ainda vem formada pelas palavras importante salientar, ou seja, a emoção sentida pelo magistrado é tamanha que não basta apenas narrar os fatos e as provas. É necessário reiterar, reforçar, para demonstrar a importância da condenação. Assim, nesse sentido, o juiz ele vem construindo na sua sentença que ele está indignado realmente seria até dizer com a desclassificação. Ele queria uma pena mais grave. Ou seja, como ele não é juiz do júri, através do seu arcabouço jurídico, ele faz como deixa de aplicar o princípio da subsidiariedade, vai direto fazendo um disparo de arma de fogo e lesão corporal. Faz uma conduta virar 2 crimes. A cólera também pode ser sentida quando o juiz menciona que o réu tentou se esquivar, que as suas afirmações são pouco críveis e que os disparos foram sim em sua direção e pelas costas. A frase é também marcada pela afirmação sim para revelar que o discurso do réu não pode de modo algum ser acolhido. Há um desejo de que o réu sinta o mal por ele praticado. Conforme o moderador e o Gabriel disse aí no chat, fiquem à vontade para perguntas ou comentários pertinentes à palestra. Ele também utiliza muito essa palavra reitero. Reitero significa tudo, ele vem memorando tudo e vem reiterando, vem confirmando o que ele vai decidir. Reitero, é importante salientar que ainda que o réu tenha narrado e confessado a dinâmica dos fatos de forma coerente com o que, apurado, tentou se esquivar, afirmando ter efetuado os disparos para cima e para se defender de agressão iminente do ofendido. Entretanto, nessas afirmações são pouco críveis, porque não se comprovou a suposta agressão. Principalmente, deve-se considerar que a orientação do projétil deu com a entrada pelas costas, região escapular, e o que comprova que os disparos foram assim em direção e pelas costas. Ao ser persuadido pelo discurso da acusação, o juiz, no último estágio da trajetória das paixões, ou seja, a ação, na parte dispositiva da sentença, condena o réu pela prática do crime de lesão corporal leve, pelo crime de disparo de arma de fogo, como aumento de pena e com fixação do regime semiaberto. Assim, ele sentencia. Aqui é a parte que o juiz faz, de fato, essa tomada de decisão. Ou seja, ele faz a ação, percorreu toda essa trajetória para chegar nessa sentença. Pelos fundamentos expostos, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu qualificado nos autos como incurso nos delitos previstos no artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, combinado com o artigo 129, caput, na forma do artigo 70. Estes do Código Penal. A pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias multa, no valor unitário mínimo. Autorizado o apelo em liberdade, condena o réu ao pagamento das custas processuais no valor de 100 unidades fiscais do Estado de São Paulo, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, a linha A da Lei Estadual. Nesse sentido, ele julgou procedente a ação, ou seja, todo esse projeto, toda essa trajetória, ele fez assim a cólera reinar, prosperar. Sentiu o desprezo, sentiu a repugnância através desse ato, pois pensamos também agora,
como seres fora do direito. A pessoa chega e disparando. Qual que é a reação de cada pessoa? E aqui é um excerto também do nosso capítulo. Desse modo, há na sentença a individualização do direito que parte dos dispositivos gerais para o particular. As leis são gerais e são aplicadas pelo juiz de forma individualizada, em consideração às condutas e condições pessoais do réu. A sentença é um acontecimento humano que constitui um fato jurídico, portanto, não consegue se esquivar das emoções. Existe uma declaração de vontade, mas também Não. existe a decisão judicial. E essa decisão, por mudar algo do exterior, é um ato de inteligência, mas também de vontade. Está cortando o slide aqui. Por fim, entendemos que as fases da trajetória da paixão proposta por Figueiredo, em 2020, possuem estreita ligação com as fases na sentença prevista no artigo 381 do CPP, pois a sentença deve conter 1. Os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-la, disponibilidade. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa, identificação. 3. A identificação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, despertar a paixão. 4. A indicação dos artigos de leis aplicados, mudança de julgamento. E 5. O dispositivo da ação. Logo, em toda a sentença judicial, há componentes passionais e racionais que integram o tripé retórico e revelam a força persuasiva dos discursos. Enfim, chegamos, concedo a palavra a Lívia, para encerramento da palestra. Voltando a esse assunto do excerto do nosso capítulo, eu queria deixar claro o seguinte, sobre o artigo 381 que a gente viu no começo dessa palestra, que a gente fala de como a sentença deve ocorrer, certo? A gente quis mostrar para vocês que houve, então, a trajetória, certo? No caso, o seguinte, ó. O nome das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias. Nesse caso, houve a disponibilidade, ou seja, ficou disponível, né, ao juiz o nome das partes, tudo, e para ele ter a sentença, para ele poder fazer a sentença. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Ele teve a identificação. Lembra que eu tinha falado para você? Então, nesse caso, pela memória dele, ele pode sentir algo agradável, algo repugnante. 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Ou seja, tem o despertar da paixão, que sai do despertar da paixão indo para a mudança de julgamento. Olha, a indicação de artigos de lei aplicados, ou seja, esse caso é quando tem o quê? A mudança do crime, certo? A mudança, a desclassificação de um crime para outro, que é quando ocorre a mudança de julgamento. E 5, o dispositivo, que no caso é a ação. Qual foi a ação do juiz? Ele condenou o réu, certo? Ele sentiu, então, a cólera, o desprezo de querer, então, condenar ele, porque ele não achou certo o que ele fez e por isso ele condenou ele. Então, para finalizar a nossa palestra, eu passo a palavra para o doutor Assir. Muito obrigada. Uma das questões que é importante a gente pensar também nessa mudança no julgamento é que o juiz no processo penal, ele deve ser imparcial e ele tem que partir, na dúvida, ele absolve o réu. Então, olha a mudança de julgamento que também está aqui. O juiz, a gente fala que ele tem que ser técnico e ético como virtude. Assir, desculpe, Assir. Olhar para aquele processo e falar assim, na dúvida, eu
Acir, você consegue me ouvir? Acir, não está dando para entender, sua voz está com muito eco. Deixa eu voltar para cá, vamos ver se aparece agora. Estão ouvindo agora? Vamos lá. O que eu estava dizendo é que, assim, se um juiz, veja a mudança de julgamento, né? O juiz criminal, todas as vezes que ele estiver diante de um processo, por mais grave que seja o crime, ele precisa olhar para aquele processo e falar assim, na dúvida, eu tenho que absolver o réu. É como se fosse assim, a lei obriga ele a ter como se fosse uma paixão de benevolência, de olhar para aquele réu na dúvida, é preferível absolvê-lo. Só que como foi acontecendo os fatos e pelo que o juiz percebeu, veja a mudança de julgamento. Ele deixa de partir da dúvida e passa a ter a certeza. E uma certeza que nós percebemos que ela é tão forte e tão contrária àquela decisão anterior que desclassificou, que ele condena o réu mais severamente pelos dois crimes. Então, ele condena pela lesão corporal e condena pelo disparo de arma de fogo. Para nós tivemos o sentimento de que, como ele não podia, que se ele tivesse sido juiz do júri, ele teria mandado esse réu para o tribunal do júri. Como ele não podia voltar, era muito pouco dar uma pena de lesão corporal leve, que daria transação penal, para um réu que disparou uma arma de fogo em via pública, no local público, dentro de uma borracharia. Então, para nós ficou muito fácil, embora assim, a gente não vê paixão, não vê amor, não vê cólera, não vê os nomes, mas as próprias palavras também revelam fatos. Quando o juiz começa a colocar, reitero, sim, que ele usa essas marcas textuais dentro desse contexto, para nós também ficou evidente que um juiz não consegue se afastar do patos. Alguns até conseguem escrever de uma forma sem adentrar nas paixões. Outros, portanto, avançam até muito mais. Esse que nós analisamos foi de uma forma bem sutil, mas tem um artigo que a Pituba e eu escrevemos, onde o juiz realmente ele é muito mais patético do que foi esse daqui. Ele deixa muito evidente as marcas passionais. Então, para nós, a partir das nossas pesquisas, nós vamos começar a afirmar que praticamente em toda sentença judicial existe uma paixão, que ela pode ser mais apresentável ou menos, mais marcada textualmente ou discursivamente ou menos, mas não dá para negar que existe paixão na hora de julgar. Essa paixão ela é apagada, ela é silenciada, mas ela está ali presente. Posto tudo isso, agradecemos a paciência de todos e gostaríamos de encerrar agradecidamente e muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer pergunta, se fizer pertinente. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pelas palavras. O Luiz já se manifestou aí, daqui a pouco a gente já lê o comentário do Luiz. Mas eu queria dar uma boa tarde oficial para todo mundo e agradecer em nome da Maria Flávia ao Grupo Pare pelo convite sempre tão gentil e tão delicado. Aproveitar só para dizer que esse é um momento muito complicado, né, na história da humanidade, e que realmente necessário estarmos juntos, e essa está sendo a grande oportunidade de estarmos juntos, né, o que eu considero ser muito bom, e para a gente pensar retórica e a gente deixar também a nossa marca na história da retórica. Então, foi muito boa a fala de vocês, eu aprendi muito, e
aproveitar também um pouquinho, né, a prerrogativa de ser moderadora para fazer umas provocações, né, para vocês, enquanto o pessoal vai aí aquecendo os dedos, né, para deixarem aí os comentários, fazerem as perguntas, e se alguém também quiser fazer de viva voz, é só falar que a gente, né, abre o espaço. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu iria fazer, eu acredito até que o Assi, no final da fala dele, ele, né, deixou bem claro. Porque vocês tiveram um propósito, vocês cumpriram, né, o propósito, vocês propuseram identificar a trajetória das paixões na sentença e vocês fizeram com muita competência, né, porque vocês mostraram isso em todo o decurso da fala. E aí a pergunta seria, de que forma vocês pensam que o trabalho pode contribuir dentro das práticas jurídicas ou nas práticas jurídicas a partir do que foi verificado? E eu acredito que o Assi, no final, já falou exatamente sobre isso, a questão dos juízes, que, sendo seres humanos, em algum momento não tem jeito, eles são invadidos, né, por essas paixões. E aí eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, Assi. Oi? Oi, vamos lá. Ô, Pituba, nós chegamos até a conversar aqui no sentido assim, que há necessidade de fazer uma reforma no ensino das práticas jurídicas. O direito precisa mudar. O direito precisa voltar a estudar retórica, isso é até uma pretensão do projeto de retórica jurídica ibero-americano, que nos cursos de direito também voltasse a ter retórica judicial. Porque não dá para continuar aplicando direito e achar que o direito é simplesmente ver a lei, o que está num texto, olhar para um fato e julgar. Isso não é verdadeiro, não é assim que se deve acontecer, não é assim que você busca a virtude, não é assim que você busca a justiça. E se o direito é voltado para o homem em sociedade, e se o homem ele é movido pelas paixões, há necessidade também de um operador do direito saber mover as paixões para ter a adesão da sua tese. E aí a gente vê que muitas vezes o tribunal do júri é criticado, e nós acabamos de ter agora uma manifestação do ministro do Supremo Dias Toffoli completamente contrário ao tribunal do júri, porque ele fala assim, não adianta, não adianta. Não é que não adianta, é porque no tribunal do júri as decisões são muito mais emocionais do que racionais. Elas têm as razões, como são pessoas leigas, e as pessoas leigas não precisam julgar de acordo com a lei, e é por isso que se tem o tribunal do júri, porque podemos não furtar, mas matar, nenhum de nós estamos livres. Pode ter certeza disso. Por mais que você ache assim, não, eu não sou criminoso, qualquer um de nós somos sujeitos a ser um homicidas. Podemos até dizer assim, que somos homicidas em potencial, só que está guardadinho lá. Basta disparar. E eu vou dar um exemplo. Se tiver um filho ou uma filha e alguém cometer um crime sexual contra ele ou contra ela, e você tiver oportunidade, duvido que você vai olhar com a paixão do amor. Ah, eu vou ter o amor por essa pessoa. Não, não vai. Não vai. Se você puder matar a pessoa, você mata. Por isso que vai para júri. É porque justamente o tribunal do júri parte do princípio que qualquer ser humano em situações adversas da vida pode matar e tirar a vida de uma outra pessoa. Se você estiver na sua casa, dormindo, entrou um ladrão e fala, amarra a sua esposa, ou amarra o seu filho, alguma coisa, você tem uma arma, você tem alguma coisa, você mata o ladrão, você deixa ele matar seu filho. Eu mataria o ladrão com toda tranquilidade, sem problema nenhum, com toda a calma que vocês conhecem o Assir, essa calma desaparece em questão de segundos. Ou seja, não tenho dúvida nenhuma que nós somos passionais, que a gente no direito esconde essa paixão para uma racionalidade que hoje
A Márcia Pituba e eu, nós depois vamos ficar para uma outra, nós vamos convidar vocês a ler o capítulo quando for publicado. Essa racionalidade discursiva veio do Horácio, é um pesquisador que vale a pena estudar, e aí nós estamos propondo não uma racionalidade discursiva, mas uma racionalidade afetiva. Mas aí fica para um próximo encontro, né? Respondido, Pituba? Respondido. A racionalidade afetiva é a racionalidade argumentativa, mas a ética do cuidado. Mas a gente vai falar isso depois em um momento oportuno. Deixa eu só ler aqui, o pessoal do chat já está se manifestando, muito bacana. O Luiz Alves falou, uma aplicação bem peculiar da trajetória das paixões. A professora Maria Flávia foi parar no tribunal. Doutora Si e companhia, por favor, indúbio pro Flávia. Parabéns pela análise. Obrigada. O Tice também se manifestou, a Isabela deu parabéns, a Mariana e o Alan está fazendo um comentário também. Algo que achei bastante interessante foi a afirmação que o Assi fez sobre o caráter coletivo do ódio e o caráter individual da cólera. Como vocês chegaram a essa percepção? Pois não me lembro de ver nada a respeito na literatura existente e achei interessante. Filosoficamente, essa fala do Assi é bastante debatida. Acredito que foi na hora que você falou de qualquer um pode matar. O que um ser humano faz, todos os demais também têm potencial de fazer. Quem vai responder? Eu vou responder essa questão do Alan. Tudo jóia? Ela tá me ouvindo? Ah, tá. Então, nós chegamos, né, nessa questão, nessa percepção, pelo fato de o seguinte, a cólera, ela tange ao pessoal questões particulares entre sujeitos. Eu dei como exemplo o seguinte, o juiz, talvez, na hora de dar a decisão dele, ele pensou assim, e se por um acaso ele só de portar arma de fogo, ele sai de um determinado lugar, vai até a borracharia, certo? Com essa arma de fogo, ou seja, ele pensou, então, nos seus entes queridos, ou seja, na coletividade, o que poderia, até uma fala dele, que dá a entender isso em um dos slides que a gente postou isso, sabe? Então, dá a entender, assim, que ele está preocupado com as particularidades deles, e não a coletividade em geral, certo? E não um exemplo, talvez as pessoas de outro lugar, não, ele tá preocupado com a particularidade dele. Isso foi como a gente chegou nesse caráter da cólera. Ok, respondido. Acredito. Alan, você quer fazer algum comentário? Só para completar essa indagação aí feita pelo Alan, o ódio também tem que ser caracterizado nessa sentença. Contudo, ele não passou por entendemos que não passou por toda a trajetória das paixões. Porque aqui a gente pegou apenas uma sentença e ficou mais nítido uma cólera que seria mais individual. Então, o Alan diz o seguinte, Alan, você não quer abrir o seu microfone e conversar, não? Ela já coloca aqui, ó. Vejamos como essas relações se estabelecem na descrição de cada uma das paixões. Cólera, ira, é um impulso de vingança causado por injustificada negligência em relação ao outro ou às que são seus queridos. Essa paixão reequilibra a diferença causada pela insolência, pelo desprezo, consiste na tentação de causar desgosto ao outro, transportando ao pessoal as questões particulares entre iguais. O ódio, inimizade, é dissociador, afasta-me do outro, é uma ânsia por querer causar mal do outro. Diferentemente da cólera, o ódio diz respeito à inimizade em relação ao geral, às classes, não ao particular. Odeiam-se aos ladrões, malfeitores e carrasco. As classes, não aos sujeitos. Quem sente cólera quer que o causador do seu tormento sinta em seu lugar seu mal, enquanto quem sente ódio
deseja que o seu alvo desapareça. Então, nós ficamos trabalhando nessa questão aqui para verificar se era geral ou particular. E aí nós entendemos que a sentença proferida pelo juiz ali, ela era muito mais para aquele réu específico, muito mais em razão da situação, pelo fato dele ter sido não julgado pelo tribunal do júri e por estar tendo a possibilidade de ter uma sentença muito. Foi nessa conclusão que nós chegamos aqui, pegando das definições que a própria Figueiredo apresentou para nós aqui. Então, Alan, está respondido? Ele tinha acrescentado aqui. Então, esse é um aspecto do corpo de vocês, e aí eu acho que você já exemplifica com esse trecho que você leu. Então, para ele está respondido. Lívia, sua tia te parabeniza e parabeniza os demais também. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Não pulei. A Cláudia Buchaim dá os parabéns a todos. A retórica deveria ser disciplina obrigatória do direito. Como seria bom se os juízes pudessem aplicar a trajetória das paixões em suas sentenças. Também concordo, e aí eu queria aproveitar, já que está no intervalinho aí, enquanto o pessoal ainda manda mais umas perguntinhas, eu queria fazer mais 2 perguntas para vocês. Todo mundo já me conhece, já sabe que eu sou a pessoa das perguntas, né? Então, vamos lá. O direito é muito vasto, em leis, emendas, sentenças, acórdãos, que se fazem presente na sociedade para regulamentarem deveres, proporcionar direitos, que dizem bastante respeito à retórica da alma, que é o subtítulo do livro que todos vocês integram. Por que, então, trazer a trajetória das paixões por meio de uma sentença criminal? E já, em seguida, como trazer a retórica da alma por meio do trabalho de vocês? Um de cada vez. Podemos dizer assim que a sentença criminal, ela traz muito mais emoção. O juiz tem, ainda que seja tudo previsto em lei, ali ele pode fugir, como poderíamos dizer assim, e usar a sua paixão, nesse caso. Ô, Bituba, você gosta de uma provocação, né? Então, se não for provocante, não é Bituba, né? Não é baiana, não é à toa, né? Baiana, advogada e estudando retórica dá nisso, né? Só podia ser a Bituba. Essa graça aí, quem conhece sabe, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho pensado cada vez mais, né? Acho que o século XXI, talvez é uma afirmação que eu faço num pós-doc agora, ele está resgatando aquela, não diria dicotomia, mas está trazendo para nós essas questões de olhar para as paixões e para um lado que era intangível do ser humano, que durante o século passado, acredito que a gente foi meio que apagado. Durante muito tempo nós não podíamos mostrar as emoções, porque quem mostra emoção é tido como fraco. Mostrar qualquer sentimento diante dos fatos da vida revela que você não era um ser humano preparado. Basta ver que nas empresas, os discursos dos empreendedores, você tem que ir lá, você tem que ser o foda, você vai, consegue, desculpa pelo palavrão aí, você não pode ter fraqueza, você não consegue isso, aquilo, outro, você não serve, você vai ser mandado embora, full time, workaholic, ou isso, ou você tá contra ou você tá fora, ou seja, você não tem como ter cansaço, você não tem como ter tristeza, isso não significa você não pode. E parece que agora nós estamos entendendo que não é isso mesmo, como não é mesmo. Existe um outro lado, que é o lado emocional, o lado da alma, que a gente poderia dizer assim, que o Aristóteles separava ali da alma da razão, para poder fazer essa diferenciação, que hoje nós estamos retomando, e por isso você vê, e eu não acredito muito em coincidência, que 2 grupos de retóricas estão estudando patos. Por quê? Mera semelhança? Não, né? Isso já foi tanto estudado, patos. Por que retomar agora, nesse momento, nessas pesquisas?
Eu sinto que é uma mudança que vem um retorno ao passado com um olhar do futuro. Assim, nós estamos resgatando aquilo que já existe em nós, que durante um tempo não foi valorizado e que agora passa a ter valorização porque isso compõe o ser humano que nós somos. É uma falácia o discurso que a Pituba ela é racional, que o Assir é racional. Nós somos racional, mas não dá para negar que dentro da nossa humanidade existem paixões que despertam em nós, às vezes, atos ditos racionais que não são racionais, porque se fossem racionais nós não teríamos feito. Eles são passionais. E a gente justifica, para não falar, olha para você ver como que o discurso é bonito, para não falar que nós agimos emocionalmente, a gente justifica. Eu estava com raiva, mas olha o que ele fez. Pode ver, todas as vezes que dificilmente a gente olha para nós e falamos assim, ok, vou pensar sobre isso, vou ver o que eu fiz, por que que eu agi assim, é possível. Não, foi a Pituba que me provocou, foi a Maria Flávia, foi a Lívia, foi o Gabriel. É merecido que ele fez isso mesmo, ele tinha que passar por isso mesmo. Então, penso que é um retorno de algo que já existia com a contemporaneidade. A historicidade marcado pela retoricidade. Não sei se ficou muito filosófico aí, mas é história e retórica junto, reconstruindo um novo discurso. Nada disso, ficou maravilhoso. Inclusive, na sua fala, eu vi nitidamente um pensamento da professora Regine Ruban, que eu estudo um pouquinho de memória, eu gosto bastante de memória, e quando você traz isso que a gente precisa resgatar, ela fala exatamente isso. Que a memória, você ter essa memória é o que te permite resgatar para projetar. Se a gente não tivesse essa memória, né, para resgatar, eu penso que agora a gente reflete, a gente repensa e a gente vai refazendo, reconstruindo em cima disso. E corroboro com a sua fala, exatamente que a gente está projetando, porque são, não sei como eu colocaria assim, aflições, sei lá, que são próprias do nosso tempo, desse ser humano que precisa se refazer um pouco, né, em cima de rever esse patos, como é que eu reajo em frente a uma sentença, eu sou só logos, eu sigo só o que o artigo 381 fala, ou eu coloco também um pouco de mim, juiz, que tem o conhecimento, porque tem uma série de experiências, porque tem uma série de leituras, então eu posso colocar também nessa sentença. Então, fiquei muito satisfeita com a sua resposta e ainda me deu esse estalo aqui. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu fazer a provocação agora. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele diz o seguinte, né, e talvez por isso a gente tenha escondido um pouco os estudos da paixão ou deixado um pouco para lá, porque ele fala que o nosso corpo tem memória afetiva. E por isso, ao encontrar alguém, né, o simples fato de encontrar alguém, o seu corpo registra o afeto que ele ficou marcado. Talvez a gente não consiga entender, mas é fato que você encontra uma pessoa sem saber, assim, não gostei daquela pessoa. Tem pessoas que você olha e você conta a vida. Depois você, pô, eu contei a vida para aquela pessoa sem saber. E isso marca de uma tal forma que quando você fala o nome da pessoa, você já desperta as emoções. Se você falar assim, Maria Flávia, você imediatamente já constrói o nome dela e a gente joga isso para o ethos. Mas na composição do ethos também tem o pathos, também tem o logos, que foi construído por esse ethos. Então, tenho percebido que cada vez mais a gente tem feito essas divisões teóricas, ethos, pathos e logos, né, para poder estudar, mas o ser humano ele é uno. Não dá para ser só racional, não dá para ser só paixão. Nós somos os dois. Num momento mais racional, num momento mais emocional, mas somos os dois. Muito bem. Vocês só tem elogios aqui, tá? Só elogios. Daniela Furlan, parabéns. A professora Márcia Curado, que daqui a pouquinho também vai participar do evento.
se manifestou dando parabéns a vocês, a Priscila também, parabéns pela pesquisa, professor Assi, Gabriel e Lívia. E é isso, gente. Eu agora quero perguntar ao Gabriel se ele tem alguma pergunta e ele gostaria de fazer aqui. O Gabriel está dividindo comigo essa gostosa responsabilidade de fazer a mediação da palestra de vocês. Obrigado, doutor. Bom, acho que, até pelo decorrer do tempo, acho que as perguntas foram muito pertinentes. Uma das coisas que eu gostaria de comentar com o professor Assir, com o Gabriel Caliga, é em relação à parte que pressupõe essas ideias e essas paixões, né, que cabem ou não numa sentença. Porque a gente também vê, tem um outro ponto que a gente também, principalmente no ramo do direito, a gente precisaria analisar, que não só a sentença, porque a sentença, sim, a gente entende que tem aquela emoção, mas antes da sentença a gente entende que o juiz, ele analisa as leis, e essas leis também são escritas por legisladores que muitas vezes são motivados por paixões para legislar. E então, qual a opinião em relação a esse ponto, não só da sentença em si, mas e em relação à sentença, para continuar trabalhando nesse aspecto, como o senhor falou que pretende, e o método de pesquisa a ser utilizado como análise do discurso, uma análise crítica do discurso, e quais os caminhos a serem tomados nesse ponto. Vamos lá, Gabriel, obrigado pela pergunta. Na pesquisa eu vou continuar com a retórica. Então eu vou analisar aí essa questão das paixões propriamente dito, pegar alguns títulos, quero e talvez caminhar na questão de como as palavras em si despertam as paixões no texto. Então, pegar do texto e ali ver se eu tenho aquele sentimento, talvez com outras pessoas, ver se elas participam desse mesmo sentimento. Porque posso estar enganado, da forma como a gente viu Aristóteles colocando, a forma como a Flávia coloca a definição, a gente consegue, por exemplo, fazer a diferença de cólera e ódio. Mas eu penso que, dentro de um senso comum, as pessoas não sabem diferenciar o que é cólera de ódio. Nós também temos dificuldade para falar isso, né? Tem hora que a gente precisava resgatar ali para poder ver. Então, a minha intenção é de verificar assim, como é que pode, numa sentença, e eu vou dizer, já tenho mais ou menos claro, assim, numa sentença onde você julga um tributo, olha, o tributo é constitucional ou não, a paixão ela é muito, muito apagada. Talvez quase que você pode deixar sem ali, a não ser que naquele tributo tiver um outro componente que te leve para o lado social, como, por exemplo, BPC para pessoa com deficiência, benefício de prestação continuada. Você coloca a pessoa com deficiência, a pessoa carente, veja que não é o tributo em si, é um outro atributo, é uma outra qualidade que vai modular ou não aquele julgamento. Porque se você pensar friamente, todas as vezes que alguém está recebendo um benefício tributário, um benefício de prestação continuada, alguém está pagando. Então, pela lógica, eu gostaria que ninguém tivesse benefício previdenciário, porque se as pessoas não tivessem benefício, eu não precisaria pagar tributos tão elevados. Então, racionalmente, a matemática é fácil. Só que a hora que você coloca o seguinte, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa abandonada que não tem ninguém, e é tão ser humano quanto eu e quanto você, isso implica ou não numa mudança de julgamento? Implica. Só que isso não é colocado, por isso que o Grácio ele fala de uma racionalidade argumentativa. Ele vai para o lado do social.
Ele tem essa definição que existe uma razão, que é uma fundamentação, que vai para o lado da sociologia. Então, já temos esse caminho. A ideia é pensar para além da sociologia, né? E talvez venha aí se concretizar o nosso acerto dessa racionalidade afetiva. E aí ela inicia lá com a lei, né? Se você pensar que a lei, eu vou pegar agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ano de 2015, será que a gente precisaria de uma lei com esse nome? Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se nós já temos uma Constituição desde 88, né, Gabriel, que garante ali que todos são iguais, sem distinção, que todo tem direito à moradia, isso, aquilo outro, tem todos os direitos. Por que ainda a gente faz diferenciação entre as pessoas com deficiência? E eu vou devolver para você, né? Na sua pesquisa de mestrado, acabou de ser mestre agora. Por que nós olhamos e julgamos de uma forma tão negativa as pessoas que escolhem estar numa situação vulnerável, né, em situação de rua? Né? Eu queria que você falasse um pouco disso também para nós, se for possível. Obrigado, professor Assir. Acho que deixou bem claro em relação principalmente aos métodos agora que serão utilizados, né? E em relação brevemente sobre a pesquisa que nós fizemos, que também está no nosso livro, foi uma análise em cima das opções, das escolhas, ou não também, né, dependendo do aspecto passional, se foi acometido por uma paixão ou se aquilo foi forçado, de certa forma, influenciado por outras emoções, outras paixões. Mas o sentido principal da pesquisa em relação às pessoas vulneráveis seriam de trazer uma voz para essas pessoas e encontrar métodos ou algum tipo de saída que não fosse só da lei ou dos estudos da sociologia, mas trazer isso que nós temos trazido em todos os nossos estudos, desde o primeiro livro do PARI, no segundo, e agora nesse terceiro, que é a interdisciplinaridade, né, das aplicações. Pegar a retórica e trazer tanto para aspectos jurídicos, tanto para aspectos religiosos, trazer para aspectos sociais, e mostrar que a retórica, e principalmente as emoções, as paixões, e que a trajetória das paixões da professora Maria Flávia pode ser encontrada em inúmeros aspectos, né? Eu acho que isso que tem sido de grande valia para a nossa pesquisa, tanto para o nosso grupo quanto para os grupos que têm participado junto com a gente nesse ponto. Enfim, acho que é isso. E parece que o professor Luciano... Luciano quer falar, isso. Pelo adiantado da hora, a gente dá a palavra para ele e a gente já encerra, certo, Gabriel? Beleza? Então, ok. Vai lá, Luciano. Pessoal, oi. Muito bem, parabéns a si, parabéns pessoal que apresentou também. Achei muito interessante porque me lembrou uma palavra que eu ouvi do Padre Ricardo uma vez, que eu nunca tinha ouvido, e agora me fez lembrar. Quando ele falava numa fala, que ele falava sobre o Paráclito. Quando nós pesquisamos sobre o Paráclito, muitas vezes faz associação com advogado, defensor, não é? E ele falou de uma forma que eu nunca ouvi. Ele falou assim, Paráclito é uma pessoa que era uma figura que está nos tribunais, que ficava ao lado do réu, para que o juiz, uma pessoa boa, completamente ao contrário do réu, não é? Uma pessoa de boa índole e tudo mais, para que o juiz se lembrasse que aquele réu era tão capaz de fazer coisas boas como aquele homem ali.
Então, quer dizer, de certa forma, era alguém que conseguia manter a memória da capacidade do homem de recuperar e tudo mais, não é? Eu fiquei impressionado como a trajetória das paixões, ela, na fala da Buchain, quando fala que a trajetória das paixões teria que fazer parte do direito e fazer parte da sentença do juiz, eu achei interessante porque entender a paixão e saber da paixão, não para que a sentença seja mergulhada nas paixões e seja mais severa, mas ao contrário, era prever que o réu foi envolvido em paixões. Então, não que isso justifique um crime do réu, não é? Não que isso justifique o crime do réu, mas saber que o réu passou por uma trajetória, que foi envolvido por momentos, e chegou a um determinado crime. Então, saber que todo humano é envolvido em paixões pode atenuar a dosimetria de sentença, pode mudar o desfecho final. Então, a trajetória das paixões na fala jurídica é muito providente, eu penso, porque é da natureza, entender a natureza humana. Quando você deu o exemplo, se alguém fere a minha família, eu vou lá, dou um tiro e mato. Se você segue a lei, homicídio é sujeito a tantos anos de cadeia, fechada, tudo bem. Mas se você analisa a trajetória das paixões que o pai de família passou, que foi desencadeado nele para poder chegar e matar outra pessoa, aí a coisa começa a desdobrar. Então, eu achei muito pertinente tudo isso aí, né? Parabéns. Então, a gente passa agora a palavra a vocês, assim, sejam muito breves, por favor, porque senão a gente vai acabar invadindo a palestra do Tice, para vocês fazerem as considerações finais para a gente encerrar essa fala. Pode ser, Maria Flávia? Pode, nós já estamos dentro do período do Ticiano, então se a gente já puder fazer o encerramento com as suas palavras mesmo, Márcia, assim vocês têm necessidade de colocar mais